Depois de 30 anos, a pirâmide alimentar mudou. Ela é um guia de alimentos, né, que nos mostram quais alimentos são necessários para que a gente tenha uma alimentação saudável. A recomendação é mais comida de verdade, menos processados e as proteínas ganham um destaque maior. Para a gente entender sobre essa mudança, sobre o que é a pirâmide alimentar, né, de que forma isso interfere na nossa mesa, está com a gente hoje a nutricionista Fernanda Tironi. Querida, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você, Mônica. E por ter sugerido esse tema que está tão em alta. Antes da gente falar das mudanças, me conta, o que é essa pirâmide alimentar? Pirâmide alimentar é um guia, é uma diretriz, né, dos Estados Unidos que interfere ali nas recomendações para a população em geral. Então, a gente aprendeu na faculdade, a gente usou por muito tempo essa pirâmide, mas deixamos de usar na prática porque a gente viu que já não tinha muito sentido mais segui-la, porque a gente via que ela estava buscando uma alimentação que não condiz com a saúde. Então, é uma orientação hoje para a gente, para a população em geral, mas que visa também a individualidade, além dessa orientação geral. E aí a gente teve mudanças, né? Eu queria mostrar, pessoal, coloca para mim aqui na tela as pirâmides que a gente separou, a antiga e a nova. A antiga é essa aqui do meu lado esquerdo. Sim. Né? Que aqui na base a gente tinha carboidratos, né? Aqui a gente, o que o grande, né, impacto assim que causou para hoje, que antes a base são os carboidratos, açúcares ultraprocessados, né, que a gente tinha com uma quantidade muito alta. Ele preconizava ali até 60% da nossa alimentação sendo de carboidratos. E agora a gente já não tem essa base da pirâmide, que ela tá como se fosse invertida, né? Né? Então, os carboidratos, eles estão aqui embaixo, açúcares ultraprocessados, e essa foi a grande mudança. O ultraprocessado não entra mais aqui, nessa nova pirâmide. E o que tem como base da pirâmide, que está lá em cima, diferente dessa, são as proteínas, vegetais, frutas. Então, é comida de verdade. E a gente mudou também, assim, o que mudou, que foi bem interessante, que antes, quando a gente tinha uma quantidade X de carboidrato, agora ele não tem tanta, não está dando tanta importância para a quantidade desses carboidratos, mas já a proteína, que é tão importante para a gente, que nós nutricionistas, né, vamos colocar a proteína na alimentação, que é tão importante, a gente já tem, né, nessa nova pirâmide uma quantidade que antes era de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, hoje já chega a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Significativamente, vamos dizer. Aumentou bastante. E por que se aumentou essa quantidade de proteína? A gente vê a importância da proteína para nossos ossos, nossa musculatura, na formação dos nossos hormônios. Então, para a saúde em geral, desde a infância até a vida adulta, a proteína é muito mais importante. Então, o que a gente vê também é que os vegetais e as frutas como base, e o que mais assim chamou a atenção é que hoje as gorduras, elas também entram como recomendação. Prioridade. Gorduras boas, ela tá lá em cima, ó, como o azeite, o abacate, as gorduras, o ovo e abacate, antigamente, ele tava ali como no topo da pirâmide, né? Assim, como não recomendação. Hoje ela já entra, então você pode consumir as suas gorduras boas, como o abacate, que antigamente as pessoas tinham muita medo de comer, né? O ovo, né, que a gema de ovo as pessoas tiravam por causa do colesterol, enfim, azeite. A gente hoje pode consumir esses, sendo fonte natural, né, dos queijos, da carne, então, que tem a gordura saturada, né, são fontes de proteínas com gorduras saturadas, elas já estão dentro
dessa recomendação. Fernanda, você sempre fala, o ano passado, acho que foi destaque proteína, confirmando agora com essa pirâmide divulgada pelos Estados Unidos. Quanto mais proteína, mais proteção eu tenho, mais proteção e construção de músculos, e isso para uma longevidade? Não é quanto mais melhor. Entendi, então, mas é o equilíbrio. O equilíbrio. A recomendação é de 1 até 1,6 de acordo com a nova pirâmide. Tá. Mas, de acordo com a nossa idade, a tendência é a gente aumentar um pouquinho mais essa recomendação. Eu digo isso, Fernanda, nutricionista. Então, a gente pode aumentar essa recomendação para 1,8 até 2,0 de gramas por quilo de peso. Mas a pirâmide até 1,6. Entendi. Então, assim, é uma recomendação, sempre a gente tem que olhar, isso eles também destacam bastante, a individualidade. Porque a gente não tem quantidade de carboidratos, gorduras, mas a gente tem que olhar a individualidade. Então, assim, a genética, se tem doença, fator de atividade física dessa pessoa, para a gente poder orientar melhor o paciente e a população. E aí a população, então, digamos assim, quem está entendendo, que está percebendo a importância, vai precisar de um acompanhamento, que é um desafio, né, Fernanda? Se a gente orientar, né, se a gente olhar, né, o que a gente pode recomendar para todos? Para todos é carboidratos ultraprocessados, gorduras como sorvete, bolacha recheada, biscoito, bombons. A gente não recomenda. Isso é igual para todos. Ter na base da alimentação a proteína, frutas e verduras, que é alimentos de verdade, que você não desembala, que não tem nenhum processamento ali. Essa é a base. E aí, consumir as gorduras naturais, então, do queijo, do leite, do ovo, isso você pode consumir. A gente já não vê essa relação direta com aumento, né? Que antigamente a gente falava que era ruim para infarto, colesterol. Então, isso tem que ser olhado bem individual, mas a orientação é que a gordura saturada de forma natural, ela pode ser consumida. Consumida, né? Mantém ali os 10%, né, na recomendação. E frutas oleaginosas, tudo natural. Natural, né? E aí, quando a gente fala de proteína, né, já vai mentalizando isso aí. A gente está falando da carninha de todos os dias, o bifinho, também ali, né, levando em conta a forma de preparo, para ele também não ficar prejudicial, o franguinho. Olha, leite, iogurte, uma coisa muito boa também que eles estão batendo na tecla, que antigamente não tinha, é o cuidado do intestino. Então, os probióticos, os fermentados, como o kefir, por exemplo, entra também nessa. Então, como o kefir a gente pode ser do leite, então as proteínas entram iogurte, ovo, carne, frango, peixes, que contém ômega 3, alguns, né? Então, a gente pode consumir. Então, a proteína natural, o queijinho, que a gente está na região de queijo. A gente ama o queijo, né? Essa é a recomendação geral. A gente pode ser consumido. Se você quer fazer parte dessa conversa, né, entre a Fernanda e eu, por favor, 99897.000. Se você tem alguma dúvida, a gente está falando de alimentação, que nos mantém ali para a vida, né, que cuida do nosso corpo. Então, pode mandar lá no 99897.000. Fernanda, desde quinta-feira, se não me engano, não se fala de outra coisa. É uma discussão aqui, outra ali, opiniões, considerações. Tirando isso, é um avanço histórico, que foram 32 anos com uma pirâmide alimentar e agora se inverteu. Eu acho que é uma coisa muito boa, porque com a pirâmide antiga, a gente viu que as doenças como infarto, diabetes, doenças cardiovasculares, né? Com aquela base, isso mudou muito, né? Principalmente a base da alimentação do pessoal dos Estados Unidos, né? É totalmente ultraprocessados, carboidratos. E a gente viu que a saúde, em geral, ali deles não é muito boa. Obesidade, né, muito grande. Casos. Então, mudando isso, a tendência é melhorar também a saúde em geral da população. Então, é um marco muito bom. É um marco significativo, por isso você recebe hoje a Fernanda Tironi, que é nutricionista, trazendo essa mudança na pirâmide
Se você tem alguma pergunta, aproveitando que ela hoje fechou a agenda para ficar conosco, 998-97000. Eu vou ali conversar com o Tarso e já volto com você, viu, Fernanda? Olha, uma oportunidade, hein, de capacitação. O Instituto Projeto de Vida está com inscrições abertas para mais uma turma do programa Carreira. Ele é voltado para o desenvolvimento profissional e crescimento pessoal também. É de graça e as aulas começam na semana que vem, no dia 20 de janeiro. O Tarsis Duarte tem as informações para você que está buscando aí, sem dúvida, uma chance, né, de se qualificar, de ir para o mercado de trabalho. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo a você. Oi, Mônica, obrigado. Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha só que legal, são 70 vagas para um curso gratuito, muito bom mesmo. E muita gente pode participar, porque aqueles que têm de 18 a 70 anos podem se inscrever. Inscrições que vão até o dia 16. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso, conversando com a presidente executiva do Instituto Projeto de Vida. E antes de mais nada, Raquel, eu gostaria que você apresentasse para a gente, porque de repente alguém nunca ouviu falar no Instituto, né? Então seja muito bem-vinda ao você. O Instituto Projeto de Vida já existe há quanto tempo e desenvolve qual trabalho? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Mônica. Olha só, o Instituto Projeto de Vida ele foi criado há 18 anos por uma iniciativa de alguns empresários para que pudesse formar pessoas para o mercado de trabalho, trabalhar a educação da nossa cidade. Então, a gente tem programas de formação, o Pacto pela Alfabetização, que acontece nas escolas, o Transformatec, que acontece nos bairros, o Shopping Parque Morada Nova, que são projetos para ajudar pessoas com alfabetização digital, pessoas mais em vulnerabilidade social. E hoje a gente está falando aqui do projeto Carreira, que é um programa que a gente criou, uma ementa estruturada para poder conectar as pessoas participantes do nosso curso com o mercado de trabalho. Então, para isso, a gente escuta muito o mercado. A gente está sempre conversando com os empresários, com as áreas de RHs e entendendo o que o mercado precisa. E tudo isso é transformado numa ementa, num programa. E a gente convida cerca de mais de 60 empresários de referência da nossa cidade, que são eles que vêm aqui. Pessoas que estão no dia a dia, com a mão na massa, conhecem bastante do assunto e eles passam uma tarde aqui com a gente compartilhando esses conhecimentos e preparando essa galera que participa aqui, como você disse, de 18 a 70 anos. E essa mistura é incrível, porque pessoas com pouca experiência, com muita experiência, e essa colaboração também dá um resultado que faz muito sentido. As aulas vão acontecer aqui nesse espaço onde a gente está, na zona sul da cidade. As inscrições já estão abertas. As aulas começam no dia 20, ou seja, daqui a poucos dias, né? Então, você que está nos acompanhando, tem interesse de participar, tem que correr. Mas como fazer para se inscrever? Tá, você pode entrar no nosso site institutoprojetodevida.org ou então no nosso Instagram, @instprojetodevida. Ali tem mais informações, tem um link para fazer inscrição. E eu fico aqui, agradeço vocês, né, por nos deixar compartilhar esse curso que faz tanta diferença, transforma a vida de muita gente. Já foram mais de 700 pessoas que passaram por aqui. A gente tem uma altíssima taxa de empregabilidade, uma altíssima taxa de conexão. E assim, a oportunidade que essas pessoas que estão aqui de fazer um network com esses empresários é extraordinária, não encontra em nenhum lugar. Com certeza. A gente é que te agradece pela entrevista, viu, Raquel? Oportunidade única, viu, Mônica? E gratuita, que é o melhor. Gratuita e com gente tão boa para ajudar, né? Muito obrigada, viu, Tarsis? Leve meu abraço aí a Raquel. Fica a nossa sugestão para você aí que está sempre de olho e sempre com a gente. Eu vou para o intervalo junto com a Fernanda Tironi. Daqui a pouquinho eu vou trazer as perguntas. Olha, Tironi, tem muita gente participando. A Irene, lá de Santa Juliana, tem o Cláudio com perguntas sobre essa nova pirâmide alimentar. E nós vamos trazer também a programação cultural para esta semana com oficinas gratuitas para crianças, adolescentes ali a partir de 10 anos, viu? Vai ser muito legal, não sai daí.
Grupo Paranaíba vem se transformando. Uma evolução constante para chegar no que somos hoje, multiplataforma. Bem-vindos ao Paranaíba Mais. Um novo portal de notícias conectado na sua região. Agilidade, navegação interativa, uma experiência completa para o público. Novos formatos de distribuição de mídia. Conteúdos sobre política, economia, cidades, comportamento, entretenimento e muito mais. Para você, o melhor da gente sempre. Acesse www.paranaibamais.com.br. Conectado com sua região. Animada, renovada, cheia de música. Eu tô de cara nova. Mais cor, mais calor. Levando alegria e fazendo companhia onde você estiver. No rádio, no digital, nas promoções e nos grandes eventos. Eu sou Paranaíba de Uberlândia, a rádio que tá todo mundo ligado. A missão do Cidade Alerta é enxergar a nossa região com o olhar das ruas. Onde tudo acontece é onde a gente tá. Ao vivo, todos os dias, vivemos a prática do jornalismo investigativo, que está sempre atrás da verdade. Eu sou o Lúcio André e seu encontro é comigo, no Cidade Alerta Minas, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, na tela da TV Paranaíba Record. Acordar cedo para comprar o pãozinho. É enfrentar o trânsito no caminho do trabalho. Ir à feira. Acompanhar a informação da manhã. É o seu olhar no dia a dia, em diferentes momentos e lugares que nos guiam. É sobre dar voz à comunidade e contar suas histórias. É coletivo, é verdadeiro, é Fala Povo. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, na tela da TV Paranaíba Record. O Agro Paranaíba é o programa que conecta o campo à cidade, unindo gerações e compartilhando histórias inspiradoras de quem está na base do nosso dia a dia. Aqui você fica por dentro das novidades, da pecuária, da produção agrícola e das últimas inovações tecnológicas do setor. Todo domingo, às 10 da manhã, você tem um ponto de encontro com o universo agro e suas tradições, aqui na TV Paranaíba Record. Você e eu, nós e uma vontade, necessidade de viver bem. Um momento para a gente conversar com o tempo, com quem sabe e nos traz clareza para ter leveza nos dias e graça na vida. Você com Mônica Cunha, todas as tardes na TV Paranaíba Record. É claro, eu espero você. Estamos de volta, janeiro chegou, está aí. E com ele a chance de recomeçar, reorganizar a vida, cuidar mais de você e colocar os seus sonhos em primeiro lugar. E que tal começar esse novo capítulo pelo seu sorriso, não é verdade, Hércules? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde para você que está assistindo. É isso mesmo, pessoal. O sorriso é mais do que estética. Ele impacta a sua saúde, a sua autoestima e até a forma como você se apresenta ao mundo. Na Pure Saúde, acreditamos que cuidar do sorriso é um ato de amor próprio. Por isso, neste janeiro de recomeços, estamos prontos para te ajudar a dar o primeiro passo na transformação do seu sorriso com qualidade, atenção e o cuidado que você merece. Agende agora o seu horário pelo QR Code na tela ou pelo contato 34 99770 8697. Já printa e já agenda agorinha a sua avaliação, porque janeiro é o mês de recomeçar. Então eu reforço, agende a sua avaliação e transforme 2026 no ano do seu melhor sorriso, né, Hércules? É isso mesmo. A Pure Saúde, priorizando o cuidado com você.
Férias com cultura e criatividade. Tem programação essa semana lá na Oficina Cultural, ali no centro de Uberlândia, para crianças e adolescentes, e é de graça. E o Tarsis volta conosco, trazendo aí essas informações para os pais, para os avós, para os tios que estão com as crianças em casa, Tarsis. Ele não estava me ouvindo, né? Já já eu volto. Gente, é uma programação muito legal. Pra você ter uma ideia, tem oficina para criar personagens, confecção de máscaras, e já já a gente vai trazer essas informações para vocês, tá bom? Só vai conectar novamente com o Tarsis e já já a gente volta a falar sobre isso. Por enquanto, às 2h58, tô de volta aqui com a Fernanda Tironi, que é nutricionista, e uma das recomendações com essa mudança da pirâmide, né, Fernanda, foi o por mais comida de verdade. Quando a gente fala isso, eu vi uma pergunta hoje na internet que mexeu muito comigo. Quando é que foi que a gente parou de comer comida de verdade? A indústria tende a induzir a gente, né, para facilidade. Então, até, por exemplo, uma barrinha de proteína que a gente pensa ser saudável, ela também é ultraprocessado. Então, a gente tende a ir conforme a indústria vai aparecendo os facilitadores de comida para a gente no dia a dia. É verdade. E a gente tem que... A facilidade é em descascar e não desembalar, né? Desembalar. Deixa eu trazer o Felipe Carvalho, que tá acompanhando, para as pessoas que não têm muitas condições e querem uma alimentação saudável. Um cardápio básico, seguindo essa nova pirâmide, por exemplo. Café da manhã, almoço e jantar. É a dúvida do Felipe. Olha, a gente não precisa nem colocar o pãozinho do dia a dia, né? De manhã, a gente pode pensar, se você quiser, né, trocar, por exemplo, o carboidrato para um carboidrato de um tubérculo, por exemplo, a mandioca, a batata. Tem estados que consomem a mandioca, né, no café da manhã. Então, o carboidrato não é que ele não vai entrar, mas ele pode entrar de forma natural. Então, é da terra, é natural, a gente pode ter esse carboidrato na primeira refeição, né? Mas se você não quiser, você pode consumir ovos, abacate, né, que a gente não tem costume de tanto assim de comer, mas o abacate, ovo, no almoço e no jantar, o arroz e o feijão, ele pode entrar também, não está, né, fora, né? Porque a alimentação do brasileiro, arroz e feijão, mas também pensar no cará, no inhame, na batata, na mandioca, no carboidrato. A proteína sempre entra, né? Então, peixe, frango, ovos, vai entrar carne vermelha. A base são os vegetais, verduras. Então, se você não quiser consumir esse carboidrato, mas consumir bastante verduras, legumes, também não deixa de ser errado, né? Tá super certo. À tarde, você pode repetir uma alimentação de frutas, né? O kefir de fermentados, o iogurte. A gente tem iogurte fermentado, né? Ele tem uma fermentação, né? Porque a bactéria, ela passa por um processo de fermentação também. Então, o iogurte você pode consumir, que é uma proteína, né? O queijo à tarde, ovo, uma omeletezinha com ovo. As frutas em geral, uma vitamina, então leite com uma fruta. E o jantar, mamão, isso. Né? E aí você pode, o jantar fica a mesma coisa do almoço. Então, verduras, legumes, vegetais, o arrozinho com feijão, a carne, proteína. Então, a gente consegue manter a nova pirâmide. Mostra pra gente ali, pessoal, a pirâmide novamente, porque ali a gente até viu, ali tem alface, né? Ali a gente tem o abacate, tem as frutas vermelhas, a melancia. Quer dizer, pro nosso amigo Felipe, eu sei que né, as pessoas hoje no Brasil estão com um orçamento muito apurado, muito apertado. Então, planejando, olha, essa semana eu vou fazer brócolis, vou fazer a vagem, vou ver lá no mercado o que está mais em conta de fruta e verdura e legume, né? As frutas e verduras da estação são sempre com os preços melhores. Então, ficar atento muito a isso. E as pessoas, elas tendem a achar que alimentação saudável, natural, é caro, mas é o contrário. Os industrializados, eles acabam sendo bem mais caros, né? Os ultraprocessados, porque você compra com uma quantidade muito maior. Então, e você fica com fome muito rápido, né?
Então, mudar um pouquinho esse pensamento, eu acho que faz sentido. Felipe, depois conta pra gente, viu, com essas sugestões aqui da Fernanda. Lá de Santa Juliana, o Cláudio pergunta o seguinte: há algum item nessa nova pirâmide que você acredita que poderia ser mudado ou alterado, essa nova pirâmide que eles trouxeram pra gente? Você acredita que se acrescentaria, mudaria alguma coisa, Fernanda? Olha, eles não falam muito das fibras, né? Então, hoje a gente tem Verdade. as fibras... tem fibras, nós temos as fibras nos vegetais, nos legumes, né? Que antes eles na antiga recomendação tinha uma quantidade diária de fibra, que era 35 gramas diariamente. E aqui ele deixa em aberto, não é tão evidente assim essa sugestão, porque a gente está também consumindo nos vegetais, nas frutas, mas eu incluiria assim o farelo de aveia, a aveia, o psyllium, que são fibras que fermentam um pouco e a chia, que a gente tem um acesso maior. E eu incluiria essas fibras. Essas fibras, legal, viu, Cláudio? Obrigada por participar. A Irene trouxe uma questão muito importante. Para quem está pré-diabético, e tem muita gente hoje que está nessa linha, né? Essa pirâmide serve? É a pergunta dela. Essa é a ideal para quem está pré-diabético e diabético também. Essa daqui, ela não é nada recomendada. Por causa dos carboidratos. Porque a base é mel, açúcar, carboidrato. Então, você já tem uma alimentação ótima para um pré-diabético, que é essa nova pirâmide. Porque a proteína, né? Vegetais. Então, consumir também as frutas de baixo índice glicêmico, que é o abacate, o coco, que é uma gordura boa. Coco é uma gordura boa que antes as pessoas falavam, nossa, tem muita gordura, não posso. Então, frutas de baixo índice glicêmico, amora, frutas vermelhas no geral. Melão, mamão, nectarina, pêssego, morango. Então, consumir essas frutas de baixo índice glicêmico, proteínas, vegetais, gorduras boas, essa é a base da alimentação para um pré-diabético. Viu, Irene? Tá aí, ó, a sugestão para você, viu? Deixa eu trazer também, lá do Shopping Park, a Elisângela Dantas. Gostaria de saber o que eu posso tomar ou comer para substituir o whey. Não consigo tomar de forma alguma. Peraí que nós temos sugestão. O whey é a proteína. Então, qualquer outra proteína que você... O whey é um facilitador. Porque a pessoa tá ali rapidinho. Você tá aqui, não tem um tempo, tem um intervalo muito rápido. Você vai ali, mistura seu whey, bebe, pronto. Não precisa ficar mastigando, né? Tem gente que trabalha com o público, não pode, né? Tem que escovar os dentes. Então, qualquer outra proteína pode substituir o whey. Depende do objetivo dessa pessoa. Ela é uma atleta profissional, ela tem um rendimento muito grande com atividade física, ela tem mais de 60 anos, mas de forma geral, qualquer proteína, carne, ovo, você pode fazer um atum, né? Até o enlatadozinho também não tem problema você misturar ali, consumir. Então, proteína no geral pode substituir o whey. O atum é uma coisa que eu ainda não consegui trazer para minha alimentação, viu? Fazendo uma confissão aqui com a Fernanda, eu não consegui. Não é unânime. Não é unânime, não, né? Mas o ovinho, O ovinho é super prático, né? Aí tem uma pessoa que colocou assim, bom, peraí, vamos com calma nessa hora. Banha de porco e carne gorda, me conta. A pirâmide não preconiza isso. Na verdade, antes... o que eles falam agora, como a banha, a carne vermelha que tem gordura, né? Isso entra como uma fonte natural do alimento. Então, ela entra como recomendação, sim, mas de forma individualizada, né? Ali até 10%, né, de forma geral, mas ela é recomendada porque ela é natural do próprio alimento, como a gordura do abacate, do coco. Então, os óleos, né, que são processados ali, não são tão recomendados, mas esses naturais, sim, que são as gorduras saturadas que a gente fala. E aí, só para a gente fechar essa segunda parte da nossa conversa, e aí com essa questão da pirâmide entra também o movimento na vida, né? Porque não adianta eu trazer tudo isso se eu não me movimento. Atividade física também entraria nessa diretriz, atividade física, mas a saúde em geral, ela depende muito da alimentação e da atividade física, né?
Exatamente. Bem-estar mental, então lazer. Então entra como a equipe multidisciplinar também, a gente tem essa recomendação para essa nova fase. Muito bem, essa conversa está muito boa. Obrigada a você que está participando junto, né, com a gente. A Fernanda Tironi, que é nutricionista, conosco. Já volto com ela, porque tem a Clarice aqui, que também está participando, a Elânia e a Sueli, lá de São Paulo. Já volto com você, Fernanda. Férias com cultura e muita criatividade. Eu disse para vocês que essa semana a gente tem uma programação muito especial lá na Oficina Cultural, ali no centro de Uberlândia. E é uma programação voltada para as crianças, para os adolescentes, né, que estão aí com o tempo pronto para isso, para deixar a criatividade fluir, tá, Assis? O que tem de pai e mãe querendo preencher o tempo sobrando das férias dessa meninada, né, Mônica? E tá aí uma baita oportunidade, viu? São várias oficinas que vão acontecer na Oficina Cultural aqui de Uberlândia, que fica lá na Praça Clarimundo Carneiro, ali no Fundinho, centro, a região central de Uberlândia. Pois bem, serão várias oficinas, como eu disse, como por exemplo, de construção de pipa, máscaras e até instrumentos musicais. Hoje mesmo, o pessoal vai fazer uma oficina por lá para dar o pontapé inicial de criação de personagens, que é algo que vai estimular a criatividade dos pequenos. Podem participar aqueles que têm mais de 10 anos, crianças e adolescentes com mais de 10 anos. Quer mais informações? Anota esse número aí, ó, 3214-9889. Vou repetir, 3214-9889. Por meio dele é possível obter mais informações. Papai e mamãe, olha só que boa pedida. Mônica. Excelente, até para descobrir talentos, né, Tarsis? Muito obrigada, viu, pela sua participação e um grande abraço à turma da Oficina Cultural também trazendo essa programação. Falar em abraços, um abraço para você, Giovana, para o Salmo Júnior, para a Isabela e a Cleudia lá em Araxá, que estão sempre com a gente. Lá no Bairro Brasil, aqui em Uberlândia, a gente tem a Paula e eu também quero mandar um abraço para a Marluce e para a Camila, que estão lá no São Jorge. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Vem comigo, minha gente. O especial de verão do Leal só tem ofertas quentes para você fazer, ó, muito mais economia. Todos os dias desse mês de janeiro estão recheados de super ofertas especiais para a gente aproveitar. Então vamos conferir as ofertas válidas até essa quarta-feira. Vem comigo. Tem A100 ou músculo 27,98 kg. Açúcar cristal Delta 5 quilos. 12,49. Cebola e cabotiá, o quilo, ou alho 100 gramas, 1,98. Banana nanica, batata ou limão no Leal, 2,98 quilo. Ovos Dex grandes brancos, 20 unidades, 7,99. Tem pernil suíno sem osso, 19,98 o quilo. Que delícia! Manga, melão, cenoura, laranja ou beterraba para o jantar de hoje, R$ 3,99 o quilo. Água sanitária Tuf de 5 litros, você vai pagar R$ 9,99. Super ofertas, trazendo café Indianópolis 500 gramas, R$ 24,99. Macarrão Safra 500 gramas, só R$ 1,99. Comprou no Leal? É claro, economizou. É o supermercado do menor preço. É o você, esse respiro na sua tarde. Eu vou para o intervalo. Já eu volto com a Fernanda Tironi para a gente aprender muito mais sobre a pirâmide alimentar. Participe, 99897.000. Vou tomar uma água e já volto. Grupo Paranaíba vem se transformando, uma evolução constante para chegar no que somos hoje, multiplataforma. Bem-vindos ao Paranaíba Mais, um novo portal de notícias conectado na sua região. Agilidade, navegação interativa, uma experiência completa para o público. Novos formatos de distribuição de mídia, conteúdo sobre política, economia, cidades, comportamento, entretenimento e muito mais. Para você, o melhor da gente sempre. Acesse www.paranaibamais.com.br. Conectado com sua região. Animada, renovada, cheia de música. Eu tô de cara nova. Mais cor, mais calor.
levando alegria e fazendo companhia onde você estiver. No rádio, no digital, nas promoções e nos grandes eventos. Eu sou Paranaíba de Uberlândia, a rádio que tá todo mundo ligado. A missão do Cidade Alerta é enxergar a nossa região com o olhar das ruas. Onde tudo acontece é onde a gente tá. Ao vivo, todos os dias, vivemos a prática do jornalismo investigativo, que está sempre atrás da verdade. Eu sou o Lúcio André e seu encontro é comigo, no Cidade Alerta Minas, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, na tela da TV Paranaíba Record. Acordar cedo para comprar o pãozinho. É enfrentar o trânsito no caminho do trabalho. Ir à feira. Acompanhar a informação da manhã. É o seu olhar no dia a dia, em diferentes momentos e lugares que nos guiam. É sobre dar voz à comunidade e contar suas histórias. É coletivo, é verdadeiro, é Fala Povo. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, na tela da TV Paranaíba Record. O Agro Paranaíba é o programa que conecta o campo à cidade, unindo gerações e compartilhando histórias inspiradoras de quem está na base do nosso dia a dia. Aqui você fica por dentro das novidades, da pecuária, da produção agrícola e das últimas inovações tecnológicas do setor. Todo domingo, às 10 da manhã, você tem um ponto de encontro com o Universo Agro e suas tradições, aqui na TV Paranaíba Record. Você e eu, nós e uma vontade, necessidade de viver bem. Corre aqui porque tá um cheiro gostoso no estúdio. Vocês viram que Casa Flor tá trazendo pra gente? Que delícia! Essa é a nova linha Chá Branco. Cheiro de casa que abraça? Só com Casa Flor. E aqui a gente tem 3 itens da linha que eu apresento para vocês. A gente tem os limpadores perfumados, que limpam e deixam o seu cantinho com aquele cheiro maravilhoso. A gente também tem o Home Spray, que perfuma o espaço com leveza e frescor, eu amo. E a gente tem também a essência concentrada, que envolve um ambiente com uma fragrância sofisticada. A linha Chá Branco traz para o ambiente toque de sofisticação e frescor com uma fragrância elegante e envolvente. Perfume delicado que combina notas florais e frescas do chá branco com leve toque cítrico, criando uma atmosfera suave, acolhedora e marcante ao mesmo tempo. É ideal para quem aprecia ambientes perfumados com classe e discrição. Você precisa sentir esse cheirinho gostoso. É Politriz. Experimente e depois me conte. Linha Chá Branco Casa Flor, porque Politriz é de casa. Consumidores que têm alguma dificuldade de locomoção podem ter atendimento domiciliar, ou seja, atendimento em casa, feito pelo Procon Uberlândia. O Tarsis volta com a gente e explica como é que vai funcionar isso, Tarsis. É uma grande novidade que passa a funcionar a partir dessa semana, viu, Mônica? E deve beneficiar principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade, os idosos, pessoas com deficiência ou aqueles que estão impedidos de se locomover por algum motivo temporariamente. E também pessoas que não conseguem, por algum motivo, acessar a plataforma Fale Procon. Pois bem, vai ser possível agendar a ida dos trabalhadores do Procon até a casa da pessoa. Isso pode ser feito pelo número 151, que é do Procon, das 8 da manhã até as 5 da tarde.
faz ligação e agenda, informa o motivo que não é possível ir até a sede do PROCON e assim a visita a domicílio ela é agendada. É uma forma de ampliar o acesso da população aos serviços de defesa do consumidor, viu, Mônica? A Tarsis trazendo aí esse serviço para a gente, né, que vai facilitar a vida de muitas pessoas. 3 horas, quase 18 minutinhos, estou de volta com a Fernanda Tironi. Hoje a gente está conversando sobre a nova pirâmide alimentar. É importante que a gente tenha conhecimento para poder cada dia melhorar a nossa alimentação. Obrigada a você que ligou pedindo para que a gente colocasse a nova pirâmide. Aqui a gente tem a antiga e tem a nova pirâmide alimentar, tá? E isso, a gente estava conversando, é importante até na escola. Na escola, porque se você for ver o material escolar, né, ali da 7ª série, 6ª série, ainda eles ensinam a pirâmide antiga. Mesmo a gente usando hoje, a gente está tendo muitos artigos científicos, a ciência mostrando que isso não é mais satisfatório, agora precisa mudar para essa nova pirâmide. Então tem que dar uma reformulada nessas matérias. Vou pedir pessoal para deixar a nova pirâmide aqui. Pode ser, Rodrigo? Enquanto isso, eu vou trazer a Clarice. Valeu, Rodrigo. A Clarice procura fazer alimentação saudável. Mínimo de carboidratos, ultraprocessados, farinha de trigo. Faz academia quase todos os dias. Ela quer saber quanto que ela pode comer de proteína, a continha. Ela tem 51 quilos, 1,63 de altura. Tá bem, não tá? Ela tem a idade dela? Falou a idade? Não tem. Clarice, manda pra gente qual a sua idade. Então, de acordo com a nova pirâmide, de 1,2 a 1,6. Mas, dependendo do objetivo dela, de ganho de massa muscular, né? Dependendo da idade dela, a gente pode colocar 1,8 por gramas. Ela pode calcular 1,8 gramas por quilo de peso. Gramas de proteína. Então, ela faz essa continha e ela vai saber quanto que ela tem que consumir de proteína o dia todo. Então, ela distribui essa proteína ao longo do dia. Café da manhã, almoço, lanche, jantar. E aí, ela consegue consumir essa quantidade de proteína. Se ela fizer isso em uma refeição só, vai ficar uma quantidade muito grande. Então, por exemplo, se ela fizer as contas, 2 ovos, ela vai fazendo esse plano. 2 ovos, um bife ali, sei lá, de 100, 150 gramas. Se for adulto, dá isso, 90 gramas por almoço, jantar. Então, é sempre lembrar que é de acordo com o peso corporal, que é essa recomendação de proteína. Tá bom. A Sueli de São Paulo sempre está assistindo a gente. Um beijo, Sueli, tá chovendo aí? No fim de semana, ela foi ao mercado e comprou 1 quilo de bife de uma marca lá. E estava escrito 21 gramas de proteínas. O que significa? Eu não entendi nada. A maioria não entende, falou, a gente tá aqui para esclarecer. A indústria, ela tende a... Parece que pra gente é óbvio, né? Porque se é carne, tem proteína. Então, normalmente, ela tem que ver o que ele falou, que é 20 gramas de proteína. A porção de quanto que ela tem que comer para dar essas 20. Então, tem umas pegadinhas. Igual tem, por exemplo, eu já vi propaganda de sorvete, que é a base, na verdade, é a proteína, o leite, e tá escrito sem glúten. Então, assim, a pessoa fala, opa, é saudável, né? Mas normalmente não tem glúten mesmo, porque glúten a gente vê na farinha de trigo. Então, a gente tem umas certas pegadinhas nessa indústria que às vezes a gente fala, opa, não vou consumir, ou então vou consumir porque é saudável. Nem sempre o que tem proteína é saudável. Porque hoje o que a gente vê, opa, tem proteína, é saudável, mas a gente tem muito ultraprocessados e processados que tem muita proteína e não é legal. As próprias barrinhas. A barrinha de proteína, uns shakezinhos que a gente vê de leite com adição de proteína. Hoje tudo eles adicionam proteína, né? Mas nem sempre é saudável, porque tem muito aditivo químicos, conservantes, que aí é um ultraprocessado mesmo e deixa de ser uma proteína saudável. A Elânia também sempre participa conosco. Por exemplo, você falou da proteína, essa continha, né? Então, o bife de frango, o bife de carne vermelha, o ovo, o queijo. Aí vem creatina e whey. Elas também são proteínas e esses suplementos ajudam nessa continha também, Fernanda? Então, a creatina você não vai colocar nessa conta, não. Ela é independente. Entendi. A gente tem creatina e consumindo proteína, sim. Mas a recomendação para a gente ingerir a creatina, mulher, uns 3 gramas, né? Eu falo para a saúde em geral.
você pode suplementar à parte. Você dificilmente vai conseguir diariamente só com essa alimentação. Tá. Então, dependendo do caso, né, homens mais ou menos umas 5 gramas de creatina por dia. Então, para a saúde intestinal, para a gente, até isso a creatina ajuda. Para quem está em tratamento, tem uma desbiose, a gente pode consumir ali 6 gramas de creatina. Para cognição, para criança, adolescente, a creatina a gente já falou dela aqui, que é muito importante e é super segura em todas as fases, quase todas as fases da vida. O whey isolado é melhor que o outro para alimentação? Tenho 60 anos, a pessoa não mandou o nome aqui. O isolado, ele não tem lactose. O concentrado, ele tem lactose, mas a gente depende se ela tem alguma intolerância, sensibilidade, o isolado é melhor do que o concentrado. Mas aí a gente também tem outras variações de whey, que aí a gente tem blends, aí eles colocam o isolado junto, concentrado, uma soja, outras proteínas, né? Às vezes até vegetal, para fazer um blend. Então isso é muito individual. Tem pessoas que com whey concentrado, que a gente às vezes acha muito no supermercado, pode dar muitos gases, estufamento abdominal, diarreia. Para essas pessoas, ele não é bem tolerado. Mas tem outros tipos de proteína que pode fazer bem. O isolado, para essas pessoas que têm sensibilidade, ele vai cair melhor. A gente tem um leque hoje de... Tem vegetais, whey, né? Tem de carne, tem de ervilha, tem de semente de abóbora, de chia. A gente tem de arroz, proteína de arroz, tem de tudo quanto é jeito. Nós vamos ter que fazer um programa todo de proteína, calma. A Lia, que está lá no Morumbi, eu gostaria de perguntar para a Fernanda se é verdade. Quem teve câncer tem que comer só frutas vermelhas. Olha, o câncer não é muito a minha especialidade, então eu nem vou muito opinar, mas assim... no geral, as frutas vermelhas, ela tem muito antioxidante. Então, ela é bem recomendada para as células, né? E câncer e células, então ela tem que ver com a própria nutricionista e especialista em oncologia. Tá, eu acho que eu vou até trazer um tema sobre isso, sabia, Fernanda? As coisas vão surgindo aqui ao vivo. Pode deixar que a gente vai pensar nisso, viu, querida? Eu não consigo tomar whey de maneira alguma. Outra pessoa aqui também, né? Com os alimentos é possível conseguir tudo que o whey oferece? O whey, ele não precisa, ele não vai falar assim, olha, você precisa tomar whey. Não, não. Você pode consumir o leite, o queijo, o iogurte, o ovo. Se você tiver fechando a continha da quantidade de proteína diária, o whey não é necessário. As pessoas também acham que para malhar precisa tomar whey. Isso não é real. Então, ele é facilitador. Se você quiser complementar, ajudar, aí você pode entrar com whey, mas não tem que usar assim como uma regra, não. Por exemplo, eu não quero tomar nada para fazer caminhada ou para ir para minha academia. Não precisa. As pessoas acham que precisa de um pré-treino e um pós-treino para fazer uma caminhada no parque, uma academia ali. E isso, eu até falei esses dias no meu Instagram, que elas acham assim, ó. Fez uma caminhadinha, uma corridinha, a academia ela vai ali só para fazer uma academia básica. Ela às vezes nem precisa de uma alimentação pré-treino, porque o almoço dela já faz com que ela tenha energia, porque ela almoçou tem 2 horas só. E foi para academia. E foi para academia, então ela já vai ter energia. Agora, se tiver uma corredora, correndo ali 10 quilômetros, né? Uma atividade bem intensa, um crossfit, aí você tem que ver, né? Então, assim, não precisa, porque às vezes você está fazendo uma alimentação bonitinha, diminuindo seu carboidrato, aí você precisa de um pré-treino e vai lá, coloca um gelzinho de carboidrato, que tem bastante carbo, e na dieta isso pode atrapalhar. É verdade. É melhor consumir. Sabe o que eu tomo antes de ir pra academia? Cafezinho. Cafezinho é um excelente pré-treino. Um estimulante ótimo. Coloca ali um cacauzinho junto. Ai, tá faltando. Vou comprar. Uma canelinha e pronto. Vai ser feliz, né? Deixa eu mostrar mais uma vez a nossa pirâmide alimentar. Eu vou pedir pro pessoal do Instagram para colocar para vocês, tá? No @TV Paranaíba. Eu vou pedir a Flávia, pedir o pessoal para nos ajudar nisso, para que você tenha aí na sua casa, né? Então, essa é a nova pirâmide alimentar. Então, a barra inverteu-se e a prioridade são proteínas. Queria que você falasse, Fernanda, para a gente poder fechar. A base é comida de verdade. O que é comida de verdade? Fontes naturais.
as verduras, frutas, queijos, carne, ela vem lá no topo. As proteínas, ela tá no topo, diferente dos carboidratos que estão aqui. Então, comida de verdade, gorduras vindas de alimentos naturais, azeite maravilhoso, abacate, coco, ovo. Não tenha medo de comer a geminha do ovo. Tá tudo certo, Tá tudo certo. A manteiga, eu tô vendo manteiga ali? A manteiga, porque ela é do leite, né? Ela é natural, né? Diferente da margarina, que não é, né? Natural. E então é comida de verdade. Aqui as oleaginosas, castanhas, a gente tem como base também. Adorei essa conversa com a Fernanda Tironi, que é nutricionista, explicando pra gente sobre a pirâmide alimentar. Vai estar disponível para você essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, para você rever, para você anotar e compartilhar também. Querida, obrigada. Obrigada a você. Mais vezes, um beijo pra Giovana. Aham, pode deixar, ela vai adorar. E já que eu falei do café há pouco, vamos para entre o café e outro? Eu vi esse pensamento hoje e falei, vou compartilhar com os meus amigos nessa segunda. Os cientistas disseram que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Eduardo Galeano é um poeta que traz o cotidiano de uma forma diferente também. Eu me inspiro muito nele. Gosto demais do Eduardo Galeano. Leia, viu? Deixa eu mandar um beijo pro Leandro Augusto, lá no Jardim Brasília. Ele fez aniversário ontem, capricorniano. Um grande beijo para você, viu? Vou ficar por aqui com a Fernanda. Amanhã tem muito mais e sempre converse conosco, que é importante, tá? Um beijo, tchau!